Bom, boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação do Rogério, nosso treinador, né, para 2019. E o restante da comissão técnica, só saiu o Walter, preparador físico, e entrou o João, que trabalha com o Rogério. Né? Então, essa é a apresentação que eu estou fazendo agora. E vamos deixar para o Rogério vocês perguntarem. Obrigado. Bom, boa tarde. Rogério, quarta passagem, né? O que dá para dizer, o sentimento desse teu retorno? O que te fez, depois de 4 meses, aceitar voltar e comandar o Brasil nessa temporada? Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Puxa, vamos lá. Não é simples, né? Nunca é um motivo só, né? Quer dizer, tirando aquela questão da torcida, identificação, clube, perfeito. Competição. Eu tive na verdade, eu considero, a quarta passagem, eu considero que eu tive 2 passagens aqui, entende? 2004 e 2005, 2 anos. Que já é bastante tempo para um treinador, né? E depois, em 2012, foram 5 anos, que é uma coisa absurda, assim, tanto é que chamou atenção nacionalmente, né? Eu e o Tencate do Londrina, uma coisa assim, né? E ali, depois de 5 anos, bom, encerrou, tá tranquilo, fica uma coisa, né? Então, não tinha ideia de voltar não, porque eu não gostaria, mas tem que fazer outras coisas. Eu fui lá pro Joinville, a ideia era fazer, né? No ano passado, aquilo ali foi uma coisa emergencial. Eu não tinha a mínima intenção, assim, para aquele momento. Evidentemente que o Brasil estava numa situação muito difícil, vamos deixar bem claro, o Brasil estava praticamente na Série C. Eu mesmo, que eu não estava nem acompanhando, eu já falei isso, assim, depois que eu saí do Brasil eu não assisti nenhum jogo. Estava acompanhando os outros jogos de Série B, tal, conhecia, evidente, o mercado e tal. E aí um pedido do presidente, um pedido do Quila, pela dificuldade, o Brasil poderia colocar fora tudo que construiu, assim, colocar fora, um modo de dizer, né? No outro ano pode subir de novo, mas teria mais dificuldade. Então eu vim, tipo assim, olha, vou tentar ajudar. E a coisa funcionou, mas eu não considerei isso como um retorno programado, foi uma circunstância. Por isso que terminou a competição, eu disse, olha, não, né? Foi um fato, fui tentar ajudar junto com todo mundo, da comissão técnica, dirigentes, o torcedor nos ajudou muito, beleza. Foi uma exceção, por isso que eu não permaneci, porque essa é a ideia que eu sempre passei para vocês. Passou o Gauchão, o Brasil teve dificuldade, de novo, o presidente, o Quila, Rogério, né, qual é a possibilidade e tal? E eu tinha mais ou menos a mesma posição, né? Adoro aqui, mas precisa fazer outras coisas, né? Só que, se for ver, o Brasil, ele teve dificuldade na Série B, quase caiu, e teve dificuldade no Gauchão, que acontece. Então, eu pensei assim, o que eu posso fazer, que não era aqui, evidente, conversando com o presidente, o que eu ainda posso fazer, né, talvez, porque quando eu saí em 2017, né, até se imaginou assim, que o Brasil talvez até pudesse, sei lá, até melhorar. Muita gente falou, olha, agora vai jogar, vai tocar bola, vai sair jogando, é bonito, vai ser um futebol maravilhoso, vai ser uma... E o tempo mostrou que isso não aconteceu. E aí tu fica assim, talvez o que eu posso fazer nesse momento para tentar, pelo conhecimento do clube, resgatar aquilo que fez o Brasil ter sucesso durante 5 anos, né?
a identidade, a característica do jogador que joga no Brasil, né? Não que o Brasil o Brasil continuou jogando normal e bem algumas vezes, oscilou tal, mas quem olhava o Brasil se pô, não tinha aquela identidade assim de pô, a característica é do clube. Então assim, o que eu posso fazer, né? Numa situação difícil assim, né? Sem entrar muito, mas até acompanhando o que vocês falam, que eu também não acompanhei o Campeonato Gaúcho da parte do Brasil, acompanhei as outras equipes. E por que isso? Eu acompanho, o que eu digo, ver jogo, acompanho os resultados, os lances e tal, eu tô atento. Mas tu fica muito tempo no clube, quando tu sai tem que se desligar, certo? O que dá para fazer ainda para, de repente, o Brasil voltar a ter aquela característica, aquele planejamento, que talvez possa estar ou não comprometido, eu não sei, né? Mas, enfim, tentar colaborar. E o próprio presidente, conversando comigo, disse, eu queria que tu tentasse nos ajudar, aquilo, a mesma coisa e tal. Talvez possa passar um tempo e disse, olha, não está conseguindo, se tu chegar para mim, Rogério, presidente, eu estou indo, e o presidente, está tranquilo, nós não temos compromisso assim vamos tentar fazer o melhor. Eu estou estendendo a resposta, porque eu acho que essa é a curiosidade de todo mundo, né? Isso, e o que todo mundo deve estar querendo saber. Então, assim, tentar fazer de novo o que o Brasil fazia. Qual é a dificuldade do Brasil? Não é ter no gauchão, e não foi o primeiro gauchão que teve dificuldade, não é ter 20 dias de pré-temporada, isso não tem problema, tá? O problema é que se nós terminássemos a competição do brasileiro e dali 20 dias o meio de campo, dando um exemplo só para ficar claro, fosse Leandro Leite, Itaqui, Gava, Miranda, né? Wellington Júnior, sei lá, Michel, Wallace, Lourenço, não estou falando que os que entraram não são, eu disse, se tivesse essa base que jogou 38 partidas e 14 comigo, 20 e poucos dias é suficiente. Mas o problema é que 20 e poucos dias com sempre um time novo vai sempre criar dificuldade, como aconteceu. Isso é normal. O normal é ter dificuldade, né? O normal é ter dificuldade. Então, junto com o pessoal da direção, dentro da minha área de futebol, aquela coisa assim, tá, mas como é que se faz, como é que se fazia? Você tem que chegar lá no final do primeiro turno, por exemplo, da Série B, desse ano, e já identificar quais são aqueles jogadores que deram retorno, que você possa fazer o contrato até o final do gauchão. Não sei se até o final de 2020, até o final do gauchão. Para quando terminar o Campeonato Brasileiro, você não precisar procurar, contratar ou renovar com 20, 30 jogadores. Se eu estiver falando alguma coisa diferente, me corrijam aí, né? Entende? Porque se tiver que renovar com 20 ou contratar, a tua chance de erro aumenta. Porque se tu tiver a base de aqueles jogadores que jogaram o ano anterior da Série B, você vai precisar contratar mais 4 ou 5 pontualmente, com calma, com tempo, e aí isso é o que se fazia. E então você vai para a próxima temporada com uma base do que permaneceu. O grande acerto do Brasil foi que sempre manteve a base. É evidente que quando está na Série B, a visibilidade é maior, os jogadores se destacam, mas enfim. Isso para gauchão. Quando estiver terminando, lá no final do ano, a Série B, você já pode identificar quem são os jogadores que você pode renovar até o final do ano seguinte. Aí quando você jogar o Campeonato Gaúcho e terminar o Campeonato Gaúcho, você tem uma base já pronta. E volta, é um ciclo. Às vezes não se consegue. A ideia, isso que eu falei é fácil. Eu falei isso aqui em 1 minuto, todo mundo sabe. Eu sei que a prática é difícil. Se tivesse tudo zerado, né, nós vamos começar tudo de novo para fazer, talvez fosse mais fácil. Mas já existe um número X de jogadores, o orçamento, tal. Talvez esse ano o Brasil
Talvez não, o Brasil vai ter dificuldade na Série B. Vai ter dificuldade, certo? Vai ser um dos menores investimentos, tal. E aí não é choro. Mas se ele se programar, ele passa pela essa dificuldade esse ano, e no próximo ano, talvez volte a ter uma chance de ter sucesso maior. Isso não quer dizer que não possa acontecer, mas é improvável. É improvável. Né? Então é isso. Assim, às vezes o clube ele tem que se planejar por 2 temporadas, pelo menos. Não só futebol. Daqui a pouco a pergunta tem que ser assim: o que a gente quer do Brasil daqui a 2 anos, em termos de patrimônio, em termos disso, em termos daquilo? Onde é que o Brasil vai estar? O que vai crescer? O que o Brasil vai crescer em futebol? Onde é que o Brasil vai estar daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos? O Brasil tem mais de 100 anos e vai passar mais 100 anos. Né? Então é isso. O que eu posso colaborar dentro da minha área, dentro do... De novo, o Brasil está numa situação difícil, como estava o ano passado. Enfim, então houve uma mudança de plano minha por pedido de 2 pessoas que eu considero. Né? Eu voltei muito em função de todas as coisas boas que o Brasil tem, mas uma situação delicada demais o ano passado, porque estava o Quila. Às vezes eu escuto algumas críticas, né? Eu acho que se você fizer uma crítica para mim, ou para o Quila, ou para o presidente, não tem problema, desde que seja uma crítica que... Né? O Quila talvez tenha sido o responsável pelo Brasil não cair o ano passado, porque quando o presidente... Aí é mérito do presidente. O Brasil estava com muita dificuldade e o presidente trouxe o Quila. Estava na zona de rebaixamento. Aí, não sei como, antes de eu chegar, não foi eu executei. Mas antes, ele contratou o Miranda, ele trouxe o Gava, ele trouxe o Alex Juan, ele trouxe o Wallace, num período que não se conseguiu. Como ele fez isso, eu não sei. O torcedor do Brasil pode criticar o que quiser do Quila, mas não isso. O Quila foi o responsável, acertou nas contratações, que é muito difícil, no momento de tumulto. E se o Brasil hoje permaneceu na Série B, se deve à competência do Ricardinho, que trouxe o Quila, e o Quila, não sei como, contratou jogadores exatamente o que precisava. E aí veio um treinador que conhecia o clube e utilizou aquilo que estava à disposição, e simplesmente em 14 partidas, nós vencemos 8. Né? Agora, e esse ano? E a dificuldade do Quila? O Quila, ou eu, se eu estivesse aqui, todo mundo vai ter dificuldade no momento que tu tem que contratar 20, 30, o dinheiro é curto. É isso, né? Pô, demorou essa resposta, né? Mas o que também adianta eu falar, responder 30 perguntas e não acrescentar nada, né? Eu acho que é necessário isso. Agora, o que eu vou dizer agora vocês vão perguntar em seguida, então corta aqui a... O conselho não faz de novo, né? Que era a situação que o Brasil acabou se encontrando. Para este ano, tens alguns dias de pré-temporada, a situação é difícil pelo fato de que vai ter que montar um grupo novo, ter algumas pensas, reforços. O que a direção conversou contigo em relação à captação de jogadores, porque nas tuas passagens na Série B, o Brasil sempre teve times competitivos, né? Trouxesse o Rafinha, Lincoln, o Misael, Cassiano. A gente pode esperar isso também? Mas é justamente isso, Marcelo. O processo foi esse, entendeu? Nós vimos ter muito sucesso, porque o Brasil começou a contratar jogadores, porque tinha também uma saúde financeira, que as coisas estavam certinhas, começou jogadores que frequentavam Série B. Mas esse processo foi interrompido. Não é culpa de ninguém, não é erro de ninguém. Às vezes tu tem que sair, porque as pessoas acham, não, vai melhorar se sair. Eu fiquei contente quando eu saí, eu falei para o presidente, eu fiquei contente em 2017 quando eu saí. Porque eu fiquei 5 anos aqui, o Brasil cresceu. E falar que quando eu saísse o Brasil ia melhorar mais. A gente cheguei, poxa, eu vou ajudar o Brasil 2 vezes. Cheguei, porra, né?
que legal, né? Então eu fiquei contente por ter permanecido e fiquei contente por ter saído, que o Brasil ia melhorar. Pô, saí felicíssimo, né? Mas esse era o processo de começar a contratar jogadores. E todos esses jogadores que você falou, eles vieram depois do Gauchão. E aí o início da Série B não foi tão boa. E aí o pessoal não entende. O futebol não é fácil, não todo mundo faria. Mas é o que eu digo para o presidente. Disse para ele: presidente, você tem que sair uma hora. Até para entrar uma outra pessoa que muitas vezes diz: eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria... E depois comparada. Pode passar o tempo se todo mundo sentir saudade do Ricardinho. Às vezes é necessário se afastar. E eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que o Brasil vai ter dificuldade, mas o Brasil tem que pensar agora, mas tem que pensar no futuro. É que o Brasil não consegue evoluir tão rapidamente, porque tinha muita carência. Mas, por exemplo, assim, o Brasil hoje tem uma base. Pô, vamos dar parabéns para o presidente. Não tinha. Já teve outras vezes, eu acompanhei e tal, mas não com a estrutura, com a possibilidade de crescimento. Sabe por que o Brasil não caiu agora no Gauchão? Porque tinha uma comissão técnica permanente. E quem é que... Não foi ideia minha, não. Foi ideia tua aqui? Não, ideia do presidente. Tu está entendendo? Futebol... Não tem... Mas aí é uma coisa interessante. Assim. Eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Espero. Não tem problema o Brasil cair de divisão. E antes que vocês se assustem, tá? Eu vou dar um exemplo assim. Se o presidente chegar... Rogério, nós gastamos, sei lá, 400 mil por mês para a Folha, tá? Vamos supor. E ele disse: nós vamos jogar a Série B. Cuida só. Nós vamos jogar a Série B. A nossa Folha é 400 mil. Mas não vai ser 400 mil. Vai ser 100 mil. Só 100 mil. Tu vai jogar a Série B 100 mil. Tá, mas os outros 300? Nós vamos, no primeiro mês, vamos investir 300 mil no centro de treinamento. E se for necessário, são vários meses, no outro mês mais 300, são 600. Se for necessário, mais 300, quase 1 milhão em 3 meses. Vamos usar esses 300 mil no outro mês para investir na base. Vamos usar os 300 mil porque nós estamos com dívida atrasada para pagar. Ou seja, faça isso. O que vai acontecer quando terminar a Série B desse ano, por exemplo, ou de qualquer ano? O resultado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai rebaixado. Foi para a Série C. Só que o Brasil vai estar na Série C com um dos melhores centros de treinamentos do país. Uma das melhores categorias de base do país. E sabe o que vai acontecer? O Brasil vai subir. E vai jogar a Série B estruturado. O problema não é cair. O Grêmio cai, o Inter cai, o Corinthians cai. O problema é cair sem estrutura e endividado. Essa é a minha visão de futebol. Aí os caras falam: o Rogério fala sobre isso. Mas tudo que eu falo é futebol. Se eu tenho um seu treinamento, reflete no futebol. Se o salário está em dia, reflete no futebol. Tudo é futebol. O Rogério fala sobre os assuntos. Mas qual assunto? Até agora, eu fiquei 5, 6, 7 anos aqui, eu só falo sobre futebol. Tudo é futebol. Mas, se o resultado não está legal, vão pressionar o Ricardo, vão pressionar o Rogério, vão pressionar todo mundo. E nós precisamos... Então contrata mais, mas não dá, contrata. Por exemplo, o Quila contratou. E fez certo, mas se o Brasil cai? É um risco. Então, você vai ficar arriscando eternamente. O Brasil, ele tem que disputar as competições, se estruturar, tem que aproveitar que ele vai para o 4º ano de Série B e ir melhorando. E eu falei em base, em comissão técnica permanente e tal, mas ainda precisa. Então, diante do pedido, Rogério, eu vou tentar colaborar. O que eu faço melhor é dar treino. Eu treino bem. Minha metodologia é boa, moderna. Então, até que eu cheguei aqui, em poucos dias o time começou a jogar. Quem viu nós e Vila Nova, 5-0, nós e Goiás contra 30 mil pessoas, nós atropelamos.
O meu forte é futebol, o meu forte é treino, o meu forte é futebol. Essas outras áreas que eu falo sei pouco, mas o meu forte é futebol. Mas sei que tudo isso interfere no trabalho de qualquer comissão técnica. Então o Brasil, em algum momento, ele se desviou daquilo que ele vinha fazendo, que é absolutamente normal. Obrigado. Você fala bastante em planejamento. Perdão, agora sim. Rogério, boa tarde. Tu fala muito em planejamento, né? E não poderia ser de outra forma. Em todos os teus contratos, em todas as tuas chegadas, tu sempre quis saber o que o Brasil pensa, o que o clube pensa para um ano, 2 anos, em termos de investimento, patrimônio, estrutura, que é fundamental. Correto. Tu falou agora em categoria de base, que é também essencial. Foi condicionada alguma situação desse teu retorno em relação ao que o Brasil está planejando para os próximos anos? Tu condicionou alguma situação nesse teu retorno, Rogério? Não, porque hoje o Brasil está com dificuldade de oferecer para qualquer profissional, inclusive para mim, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, agora nós vamos investir. Hoje o Brasil não. Por isso que o Ricardinho falou, você vem, junto com o Giovanni, junto com o Quilo, junto com todo mundo, tenta, dentro do possível, melhorar. Se tu não conseguir, se tu achar que, puxa, não está funcionando, tu está... Não é isso, presidente? Nós vamos tentar, porque a ideia não era retornar mais, assim, não que eu não goste, eu gosto, mas a necessidade de fazer outras coisas. Mas é difícil, né? A pedido de pessoas que eu sei que trabalham, tem seus defeitos, como vocês têm, como eu tenho, sabe? E como eu sei que são pessoas corretas, como são pessoas que pensam no clube, às vezes as pessoas não entendem isso, vamos tentar, né? Mas hoje não é assim, eu condicionei que eu vou vir e o presidente vai liberar o Quilo para contratar 8, 9, não. Nós vamos jogar o campeonato brasileiro com praticamente a equipe que jogou o estadual. Mas, não sei, eu não posso dizer se é bom, se não é, eu não analisei. E essa é a realidade hoje. Se ela mudar, o presidente me fala, vai ser ótimo, mas eu não condicionei nada. Por isso que eu acho que vai ser difícil. Mas, em alguns anos, que assim, era difícil na Série B do regional. Acho que em 2014 ficamos 2, 3 meses com salário atrasado. Entende? Então, assim, era difícil. Vai ser difícil. Mas tem que começar. Não vai arrumar tudo numa vez. Tem que começar para daqui 1 ano, 2 anos as coisas estarem melhor. É mais ou menos que nem o torcedor. O torcedor, às vezes, com razão, porque ele quer ver não vou mais no estádio. Tá certo. Mas ele vai para casa, vai sentar no sofá, vai ligar a TV e vai estar passando o jogo do Brasil. Antes ele sofria, que o Brasil jogava lá no fim do mundo, lá, e ele sofria no radinho. O sofrimento vai ser sempre o mesmo, né? Se estiver na Série A, na Série B, na Série Z, às vezes você sofre ouvindo radinho, às vezes você sofre no pay-per-view. Rogério, a gente meio consenso dentro da imprensa e até com as lideranças do grupo, que esse grupo que o Brasil montou no começo do Gauchão, pelo menos em termos individuais e currículo, talvez seja um dos mais qualificados. Não sei se tu também vê assim, se tu concorda com essa afirmação, e se pelo que tu acompanha do Gauchão, tu imagina por que o Brasil não rendeu o que todos esperavam. Veja bem, eu conheço todos os jogadores do Brasil. Os que eu trabalhei, que são a maioria, e os que foram contratados. Mas eu não assisti jogo do Brasil. Quando eu saí em 2000, eu não assisti nenhum jogo na Série B do Brasil. Eu assisto os outros jogos, para me desligar mesmo. Então eu não acompanhei o desempenho. Só que, mesmo que eu acompanhasse ou não acompanhasse, eu não sei se os jogadores são bons ou não são. Eu sei que um grupo novo, que vai se adaptar à cidade, traz a família, o filho, a filha,
não consegue desenvolver tudo em 20 dias, não consegue. Pode ser que não conseguiu porque é um time ruim, ou não conseguiu porque é um time bom e não teve tempo. Mas não consegue. Se conseguir, é exceção. Por exemplo, 2018 conseguiu, com pouco tempo e mudando muito. Mas essa é exceção. Só que essa mesma equipe, bom, agora vai subir. Essa mesma equipe é que passou todo o tempo em 2018. A mesma equipe que chegou numa final, ela ia cair. Porque uma coisa é campeonato estadual, que é um torneio. Agora, campeonato brasileiro são 38 partidas. Você tem que ter time, você tem que ter grupo, e depois você tem que reforçar, e as condições de trabalho têm que ser boas, e o salário tem que estar em dia, tem que ter comida, tem que ter restaurante, que senão... Pô, eu me lembro... Falar em restaurante... Eu me lembro... lá por 2004, quando estava 2, 3 meses atrasado, o clube pagava o aluguel e o pessoal comia lá, fazia a refeição. Se não tivesse comida, imagina o jogador, o salário atrasado, sem se alimentar, eu ia fazer um treino forte com o Rogério, não tem condições. Graças a Deus tinha... E vou dizer mais, critiquem o presidente por outros motivos. Tem vários para criticar, pode, mas não pelo restaurante. Eu tenho que dizer isso, porque umas 2, 3 vezes que eu fiquei aqui, o presidente chegou para mim e disse assim: Rogério, o ano que vem eu não tenho mais condições lá, porque tem que abrir, vocês terminam o treino quase meia-noite, tem que abrir, aí às vezes vocês querem jantar às 5 horas, não dá. Aí eu condicionei, se não tiver comida, eu não vou ficar, porque isso é a base de tudo. O ideal, aí se tu fizer uma folha de 100 mil e investir em 300 mil num CT, é ter lavanderia, é ter refeitório, porque centro de treinamento não é só campo, é ter um alojamento, é ter uma sala de musculação, entende? Nem sei porque nós falou em restaurante, mas o que eu quero dizer é que por várias vezes ele disse: não, você vem cá, e saía lá o João, né, o preparador físico, eu atrás de uma alternativa, as alternativas sempre eram mais caras, eram mais longe, não, mas é um pedaço de carne só, e pelo aquele preço, e lá o pessoal, era tudo diferente. E o que eu falo para o presidente: não precisamos comer, não precisamos morar bem, não precisamos ter o salário em dia, dentro das condições que o Brasil tem, né? Agora, voltando agora para a Série B, é só olhar, o Brasil... Não tem como, não tem só, Rogério, nós vamos investir. O Brasil vai ser acho que a menor folha, né? Porque às vezes tinha um Boa Esporte, não foi, caiu. O próprio Juventude, que tem um padrão mais ou menos que nem o Brasil, caiu. O Sampaio Correia e tal. Bom, eu nem vou dizer, porque vocês acompanham, aí vocês coloquem como vocês quiserem, quem é o time que vai vir jogar, o investimento do time que vai vir jogar a primeira partida aqui. Em torno de 45 milhões só para jogar a Série B. Então, vai ser difícil. Agora, isso quer dizer... Então, nós temos que estar organizado, nós temos que treinar bem, nós temos que comer bem, nós temos que fazer coisas muito melhores do que os outros com mais estrutura. Só que um dia isso cansa. Por isso que eu disse, ficasse, o Brasil quase foi para a Série C. O Brasil quase caiu... Gente, se ficar nisso, o que vai acontecer? E talvez possa passar 1 mês, 2 meses, chegar, Ricardinho, eu não tenho condições de ajudar vocês. Tentei, que fica algumas ideias, tal. Eu quero que o Brasil vai ter esse treinamento só daqui 30 anos, tá bem. Mas daqui 30 anos alguém vai dizer: pô, mas o Rogério falava nisso. É o único time da Série B que não tem centro de treinamento. Quando nós fomos jogar contra o Goiás, o seu Giovanni acompanhou, acho que toda vez que a gente fosse jogar fora, tinha que ir um dirigente, um sócio, um torcedor, alguém da imprensa convidado, para ver como são os outros clubes. Aí nós vamos jogar com o Goiás, a gente vai treinar no CT do Atlético Goianiense, quando vai jogar com o Atlético Goianiense do Goiás e tal. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho daqui, ou não sair, só entra na internet e vê, pega os 20 clubes da Série B e olha. Então. Só que, mas por que não melhora
a estrutura. O Quila não quer, o Ricardinho não quer. Não, é que essa questão do resultado te obriga a fazer coisas que tentando melhorar, tentando dar fazer o torcedor ficar contente. Imagina, eu gostaria que contratassem jogadores de Série A, né? Quem é que não quer? A sorte, mas agora o Brasil tem muita coisa boa, tem essa tradição, isso que eu falei que está melhorando, e tem a torcida faz a diferença, vai vir lá o pessoal milionário, vai vir, mas a torcida do Brasil é diferente, então assim, o Brasil tem que lutar com as armas que tem, é isso. Várias oportunidades, quando times trocaram de técnico, o teu nome sempre foi especulado, inclusive agora no Juventude. Além do convencimento do Quila e também do Ricardo, o que te fez voltar para o Grêmio Esportivo Brasil e só no Brasil tu tem trabalhado nesses últimos anos? A ideia é justamente o contrário. Quando eu saí daqui e fui para o Joinville, a experiência é fantástica, fantástica. Cidade, estádio, estrutura. Aí, só para esclarecer, às vezes o pessoal lê alguma coisa e dita muitas vezes uma mentira, ela passa como verdade. Eu já li, olha só o absurdo, por isso que assim, critique as pessoas, mas pelos motivos certos. Eu já li assim, tá o Quila, o Quila rebaixou o Joinville, o Quila isso, aquilo. Cara, quem fala isso, cara que fala isso, ele não tem o mínimo conhecimento de futebol, o mínimo conhecimento de futebol. Mas eu acompanhei lá. O Joinville estava na Série A, é isso que eu estava falando. Caiu para B. Da B caiu para C. E aí entrou o Quila para jogar a Série C lá, a Série C. O Joinville vinha caindo, aí chegou na C. Aí o Quila fez um trabalho na Série C. O clube permaneceu na Série C. Não subiu, mas permaneceu. Estancou a queda, estancou. Só que tem gente que não gosta. Não, tinha que ter subido, mas estava descendo, estancou. Aí ele me convidou para jogar o Catarinense. É por isso que eu quero ir para outros clubes, ter a oportunidade de jogar o Catarinense. Aí nós saímos que trocou a direção, nós saímos do Joinville, o Joinville estava em quarto lugar. Com um orçamento fraquíssimo, mas lá embaixo. Mas a direção que nos contratou, ela foi correta. Ela chegou assim, Rogério, a folha é essa. E o que vocês querem? Nós chegamos em quinto ano passado, entre os 5, tá? É o que nós, para poder investir na Série C. O time estava em quarto, atrás da Chapecoense, do Avaí e do Figueirense. Bom, mas alguém chega assim, como um dia falaram para mim, falaram porque lá não dá. O Quila estacionou a queda e deixou o time em quarto lugar. O Quila saiu, o Joinville foi jogar a Série C. O que aconteceu? Mas foi jogar a Série C tirando os jogadores que o Quila levou. O Quila levou o Evaldo, não permaneceu. O Quila levou o Elias, não permaneceu. O Quila levou o Thiago Alagoano, que está... O Quila levou o Marcos Paraná. Quando o Quila saiu, todos os jogadores que o Quila levou, Murilo, o Joinville tirou. E não tem problema nenhum. Tiraram o Quila, tiraram os jogadores que o Quila levou e tiraram o treinador que o Quila indicou. O time que os caras falaram que ia subir, caiu para D. E agora tá, sei lá, sexto, quinto, quarto, sei lá, não tá. Ou seja, diz qualquer coisa do Quila, o Quila não entende nada, tal, mas não critica o Quila pelo acerto. Sabe? Aí agora deve estar muita gente me escutando, eu não sabia disso, eu li outra coisa. Bom, mas tem que se informar. O problema não é fazer crítica. Vocês podem me criticar, eu posso criticar vocês. O problema é a crítica injusta. Quando você vai criticar, quando você vai em frente ao computador lá com aquele sanduíche, que eu falo, porque ali o cara resolve tudo. Eu já cheguei, presidente, identifica esse cara, traz esses e bota no teu lugar. O Brasil vai crescer. Não sei onde é que esse cara estava quando o Brasil estava na 2ª divisão do estado. Traz esse cara. Então assim, tu escreve o que você quiser, mas a verdade é outra. Então o futebol é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. E eu sei que eu falo para vocês, isso vocês sabem.
Mas e as pessoas, em geral, às vezes estão ali e tal, daqui a pouco dá uma olhadinha, pô, o Quila não sei o quê, como? Ou o restaurante, tipo assim, eu sei tanta coisa que você tem que criticar o Ricardinho, você não fala da comida, mas pelo amor de Deus. Rogério, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Bom, durante as tuas 3 passagens foram 422 jogos, né? Um aproveitamento de quase 57%. Queria que tu falasse pra gente o quanto isso tem peso e é favorável para a tua execução do teu trabalho, tendo em vista que é um retrospecto favorável. Olha só, o futebol é que nem quando tu perde tá tudo mal e quando tu ganha tá tudo bem. Quando você tem treinador que fica 2, 3 meses, faz um trabalho ruim, é mandado embora, aí vai para outro clube, aí faz um trabalho ruim, é mandado embora, aí vai para outro. Quando tu vê, o cara olha o currículo do cara, já só passou por time bom, mas só perdeu. Então, trocar toda hora de clube é ruim. Aí daqui a pouco, não, é bom ficar bastante tempo como eu fiquei. Aí tu fica bastante tempo, aí o pessoal, mas ele só trabalha no Brasil. É difícil, né? Se tu é mandado embora, tá ruim. E se tu fica muito tempo, tá ruim. Então, os motivos que me fizeram retornar foi o que eu coloquei. Eu acho que em termos de carreira, a minha ideia, eu precisava estar passando por outros clubes, sabe? Mas não é só questão de... Eu gosto de ir para uma outra cidade, de conhecer outra cultura. Por isso que eu falei, Joinville é cidade fantástica, centro de treinamento, estádio. Por isso que os resultados foram bons. Eu quero viver isso, assim. Só que o presidente e o Quila, eles estão me atrapalhando nisso.